Então, vamos mais ou menos hora a hora ou dia a dia o que aconteceu. Lá atrás, perguntado, até porque já se comentava dentro da prefeitura sobre a possibilidade de implantação do tarifa zero, mas não se sabia ainda a extensão desse tarifa zero, o governador foi muito veemente numa entrevista semana passada, dizendo a seguinte expressão: sou absolutamente contra. Quando chegou no final de semana, já com a decisão tomada de implantar o tarifa zero aos domingos e no feriado de Natal, Réveillon e 25 de janeiro, o prefeito Ricardo Nunes vai ao Palácio dos Bandeirantes, mostra os estudos para o governador para tentar convencê-lo do tarifa zero. O governador não se convence e diz para o prefeito Ricardo Nunes: ó, você vai de tarifa zero, mas eu bem provavelmente vou de reajuste de tarifa de metrô e trens da CPTM. Mas ninguém bate o martelo ali sobre esse reajuste. Muito bem, aí o prefeito viaja para o Texas, como contou a Maju, para a assinatura do contrato do jogo da NFL no Brasil. Quando ele está voltando, de manhã, surge a informação aqui em São Paulo, vazada pelo próprio governador. Não é que vazaram lá fontes do Palácio Bandeirantes, não. Foi falado pelo governador para um jornalista que a tarifa seria reajustada para R$ 5,00 do metrô e da CPTM. Ou seja, lá atrás o prefeito Ricardo Nunes tinha anunciado tarifa zero, mesmo o governador manifestando uma certa discordância, e o governador, num segundo momento, anuncia o reajuste sem dizer claramente para o prefeito: ó, vou anunciar hoje ou vou anunciar amanhã. Então não estava informado. Foi esse mal entendido que aconteceu. Nenhum dos dois bateu o martelo dizendo o seguinte: olha, vou anunciar amanhã 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia em coletiva. Cada um avisou o outro do que faria, mas sem nenhum dos dois bater o martelo. Pois bem, quando o prefeito aterrissa em São Paulo ontem, ele começa a receber ligações do governador Tarcísio de Freitas, dizendo: ó, anunciei o reajuste da tarifa. Por quê? Porque naquele momento a repercussão já era muito grande. Desde as 6 da manhã os jornalistas ligavam para o prefeito para ter essa confirmação, mas o celular desligado, ele estava em voo. O governador tenta convencer o prefeito Ricardo Nunes, uma última vez, a definir o reajuste também nas tarifas de ônibus. O prefeito chegou a cogitar reajustar o ônibus também, mas em reunião com os principais assessores, papel importante aí do presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, ele decide não reajustar. E o principal argumento é o seguinte: ora, se nós seguramos a tarifa de ônibus com a eleição ou com a candidatura de Rodrigo Garcia para beneficiar Rodrigo Garcia, por que não faríamos isso na minha própria candidatura? Esse não era nenhum argumento do prefeito, era um argumento dos principais assessores ligados ao prefeito. E o outro argumento é que o custo não seria relevante, já que o subsídio hoje é muito grande. Quer dizer, a economia não seria relevante, diferentemente do que acontece no governo do estado, onde o metrô teve 600 milhões de prejuízo este ano. Então, os momentos do transporte coletivo do governo e da prefeitura eram absolutamente diferentes. E aí, Ricardo Nunes mantém a tarifa em 4,40. Quem apostar, por causa disso, num desentendimento total, num rompimento, em alguma atitude mais radical entre prefeito e governador, vai errar. Esse rompimento não acontecerá. Pode ter acontecido ali um estranhamento, talvez ali um troco do governador Tarcísio de Freitas por Ricardo Nunes ter mantido a posição do tarifa zero, mesmo tendo ele uma posição contrária. E aí o governador dá esse troco fazendo o anúncio sem antes confirmar com o prefeito Ricardo Nunes. O fato é que o prefeito Ricardo Nunes está absolutamente convencido que o tarifa zero não impacta tanto assim os cofres da prefeitura. A Câmara Municipal, no orçamento, já definiu 500 milhões o ano que vem para o subsídio aos ônibus. 500 milhões de aumento ao subsídio aos ônibus. É suficiente isso para o tarifa zero? Não é só suficiente para o tarifa zero aos domingos, como será? E aí tem uma informação exclusiva e importante. Como será suficiente para o tarifa zero à noite, de madrugada? Que é uma decisão já praticamente tomada. Praticamente não, tomada pela prefeitura.
Só não se sabe ainda quando será esse anúncio da implantação do tarifa zero de madrugada. E por que não é tão caro? Porque o cálculo da prefeitura, ao contrário do que está se comentando, não é por passageiro que usa o ônibus. Não é assim que a prefeitura remunera as empresas de ônibus. A prefeitura remunera pelo quilômetro rodado. E como não vai aumentar o número de ônibus, o prefeito já disse isso, então não muda, não altera o número de quilômetros rodados. Então o valor pode ser pequeno, ou pequeno quando a gente considera que são 6 bilhões de reais para subsídio, para implementar essa decisão. O prefeito Ricardo Nunes agora vai definir qual será o melhor momento para esse anúncio, que pode vir daqui a 3 meses, daqui a 5 meses, daqui a 6 meses, ou até no início da campanha. Mas vem um anúncio de tarifa zero de madrugada. É óbvio que o que pode acontecer é não dar certo aos domingos. E aí ele vai avaliar. Mas os 3 próximos domingos, a prefeitura considera importantíssimos para exatamente definir sucesso ou insucesso do tarifa zero aos domingos, viu, Lupato? Esses são os bastidores de todo o imbróglio entre prefeito e governador. Aliás, só mais uma informação. Por que não se pode apostar no rompimento entre Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas? Porque ao mesmo tempo que eles têm essa certa discordância na semana sobre tarifa de ônibus, o governador Tarcísio de Freitas teve um papel fundamental junto ao PL, junto principalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, para tentar evitar que Ricardo Salles seja o candidato lá patrocinado pelos bolsonaristas. Fundamental. Tarcísio de Freitas falou pessoalmente com o Bolsonaro para que isso não aconteça e, ao que tudo indica, o PL não vai dar legenda para Ricardo Salles. Essa conversa aconteceu em Brasília nesta semana em que o governador Tarcísio de Freitas esteve num evento do BNDES e aproveitou para conversar pessoalmente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como se sabe, Tarcísio de Freitas e Ricardo Salles não se gostam. Ou seja, Sabino, dá pra gente dizer que é uma discordância pontual entre o prefeito da capital paulista e o governador, porque nesse caso em específico, pra gente falar a grande verdade, os dois têm razão ali, né? Os dois defendem o próprio, diríamos assim. O Tarcísio de Freitas diz algo que faz sentido. Desde 2020 não há um reajuste, tá difícil de pagar a conta, vai ter que ter um reajuste. Por outro lado, o prefeito Ricardo Nunes também tem a sua razão, dizendo que precisa dessa solução. E aí, claro que por trás todos dizem que há também uma condição para a eleição do ano que vem, mas no fundo, o que ele fala faz sentido. Eram 9 milhões de passageiros no transporte por ônibus em São Paulo, se transformaram em apenas 7 depois da pandemia, muita gente andando de carro porque o transporte público não era tão seguro naquela época, a pessoa que comprou o carro não vendeu quando a pandemia terminou, por isso, para tentar diminuir o trânsito e melhorar a mobilidade urbana de São Paulo, ele quer tentar uma tarifa zero. Tem também ali um argumento técnico mesmo que talvez não seja o principal de todos. E aí, acabou se tornando, como você bem disse, pontualidade, essa discordância entre os dois, e agora essa situação definida. Por falar em Nunes... Mas só complementar, Lupato, apesar de a gente afirmar isso, quer dizer, não dá para apostar num rompimento entre o governador e prefeito, é porque o prefeito tem como principal eleitor o governador Tarcísio de Freitas. O prefeito não consegue bancar uma candidatura sem o apoio do governador Tarcísio de Freitas hoje. Mas o fato é que é o seguinte, houve um estranhamento ali na prefeitura de um anúncio de reajuste de metrô e trens exatamente na semana em que a prefeitura faz talvez o seu mais importante anúncio desde o início da gestão Ricardo Nunes, que é o anúncio do tarifa zero. Uma coisa anulou a outra. E a forma, né, Sabino? Como esse anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas. Porque na cabeça do eleitor, não importa se é governador, se é prefeito, subiu a tarifa de metrô e de trens. Então, paga quem está no governo, seja ele prefeito ou governador.